Como preparar filhos para a vida é o tema do nosso programa de hoje. Temos conosco a doutora Marli Portugal, ela que tem ajudado a gente a perceber que nossas atitudes, o jeito que a gente se posiciona como pai, como mãe, faz total diferença. Responde agora as dúvidas que vocês mandaram para a gente. Doutora Marli, bora lá? Vamos dar uma olhada na primeira questão que chegou? Vamos lá. Quem tá aí? Quem tá aí? Vamos ver na tela. A Roberta Richard disse o seguinte: tenho duas filhas, uma de 9 e outra de 10 anos. A mais velha está indo na psicóloga por ter ansiedade. Gostaria de mais ajuda para saber lidar com as emoções das minhas duas filhas. Ser mãe foi uma bênção de Deus, diz aqui a Roberta, que está querendo mais ajuda, doutora. Sim, olha, Roberta, precisa ver, né, o que está causando, né, esse comportamento nas meninas, né? Uma já tá em acompanhamento, então sempre busca o feedback da psicóloga e veja como que está o ambiente em casa, como é que você está com seu marido, né? Se elas já estudam, como que está lá na escola, se está passando por alguma coisa, né? Às vezes elas estão sofrendo na escola ou em outro ambiente que elas frequentem e não conseguem te falar. Então, diálogo, né? Converse e atenta, né, ao ambiente familiar mesmo. Muito bem. Vamos trazer a próxima? Põe na tela, por favor. Essa daí agora a gente não vamos dizer quem mandou. Ela está perguntando o seguinte, olha, como podemos trabalhar essa educação e preparação para a vida com as crianças autistas? Boa pergunta, você que mandou aí, já que o número de autistas tem aumentado, doutora. Exatamente. Então, é mais complicado, né? A educação já é difícil por si só, porque a gente está lidando com um ser humano que tem suas demandas. Numa criança que tem autismo, então você, querido pai, querida mãe, precisa ter uma rede de apoio, sabe? Familiar, de amigos, precisa estar sendo acompanhado, né? Tanto por neuros, como psiquiatra, como psicólogos. Precisa você, pai, também fazer a terapia para lidar com a aceitação, porque não é fácil. Tem uma expectativa, né, quando está gerando filho. E aí, quando nasce com um diagnóstico desse, é complicado. Então, você precisa de uma ajuda, né, e uma rede de apoio. E isso vai fazer com que vocês lide de uma forma mais adequada para uma criança autista. Muito bem, você não está sozinho, sozinha por aí. Vamos dar uma olhada em mais uma interação que chegou? Vamos colocar na tela a próxima interação da Beth, lá de Belo Horizonte. Doutora, ela diz o seguinte, olha, o que fazer quando a criança ganha algo e não quer agradecer? Como é que eu devo agir nessa hora? Boa, Beth, bem específica aqui. Ô, Beth, eu vou falar uma coisa para você, que quando eu tenho duas filhas, né? E quando eu estava com a minha mais nova, passando por algo semelhante, eu estava fazendo pós-graduação em aconselhamento familiar. E a minha professora, eu fui perguntar, assim, sozinha com ela sobre esse comportamento, e ela disse para mim, Marli, dê exemplos, mude a sua atitude. E eu falei, mas eu não estou agindo desta forma, né? Que nem no caso da sua filha. Mas eu agradeço, eu não estou igual ela. Mude você, dê exemplos, comece a falar mais sobre gratidão, seja você mais grata. E a sua filha, ela está aí pertinho, ela vai te ouvir e automaticamente ela vai começar a ser mais grata. Legal, boa dica. Não diretamente, quem sabe você não está sendo ingrata com presentes, mas de repente está faltando expressar isso mais, com mais vigor por aí. Tem mais interação na nossa tela, vamos pôr aqui agora a outra interação anônima. Diz o seguinte, olha, tenho uma filha de 4 anos que é muito teimosa. Conversamos com ela sempre. Como é que podemos lidar com essa teimosia, diz aqui esse pai, essa mãe. Será que seria uma coisa da idade, doutora? Depende muito da personalidade da criança, né? Não é que toda criança de 4 anos é teimosa, né? E aí tudo tem um porquê, né, queridos pais? Por que que ela está teimando, né? O que será que ela está querendo dizer com isso? Será que ela está querendo chamar a sua atenção? Por isso ela teima?
para que você volte. Tem criança, gente, que ela demonstra um comportamento que ao olhar do adulto não é bom. Mas às vezes tudo que ela tem é essa forma de te ter. Não é tudo que ela tem. A maneira que ela tem, que ela sabe em ter a sua atenção, pode ser, não sei, né? Pode ser que seja teimando, porque quando ela teima, você vai lá e fala. Aí ela teima, você vai lá e pega nela. Aí ela teima. Então, fique tranquila em relação dessa criança. Primeiro, você precisa estar bem. E fale para ela, filha, tá tudo bem. A mãe tá aqui, o pai tá aqui, né? Então, resumindo, busque a causa da teimosia, que aí você vai saber lidar melhor. Boa, boa. Tá vendo, gente? Não é fácil, não. A gente tem que pensar globalmente, a gente tem que pensar também pontualmente. Nosso trabalho como pai, como mãe, não tem parada, não tem férias. Mas a gente tem um Deus poderoso nos ajudando e a gente tem pessoas como a doutora Marli também para nos ajudar. Vou dar aqui já as redes sociais dela antes de seguir aqui com as nossas interações. @MarliEMDR. @MarliEMDR no Instagram para você mandar a sua perguntinha lá para ela ou para você checar o conteúdo dela. Isso, ó. Lá no Instagram, tá bom? Mas vamos voltar com as interações aqui, vamos voltar porque tem mais participação aqui no Vida e Saúde. A próxima é da Naândia Moretti. Minha filha tem 12 anos, diz ela, e é muito tímida. Ela não conversa com ninguém quando saímos. Como faço para ajudar nisso? Pergunta aqui a Naândia, que tem uma dúvida legítima. Crianças muito tímidas. É um problema, doutora, para começo de conversa? Tudo que sai fora do padrão, gente, do esperado, é preciso ter uma atenção do porquê está agindo assim. Então, é natural que qualquer pessoa, criança ou adulto, fique tímido, né, num ambiente estranho. Mas se você percebe que é demais, que isso está atrapalhando, porque ela não consegue interagir, ela se percebe que gera um sofrimento nela, então também, de novo, eu volto. Tem uma causa, né? Por que ela está sentindo? O que está calando esta menina, né? Então, converse, fique mais perto. Se possível, procure ajuda de psicólogos, né? Para poder te dar uma devolutiva e aí, então, agir de uma forma adequada. E de repente também dá uma conversada com essa menina, né? Se ela tem algum incômodo ou se ela... Porque tem que observar, às vezes a pessoa realmente, a criança, né, tá precisando simplesmente se sentir um pouco mais segura no ambiente. Porque ela relata aí que é quando sai que ela não conversa com ninguém. Então, de repente, é um ambiente em que ela não se sente totalmente à vontade para se expressar. Porque quando a gente conversa com alguém, a gente está se expressando, a gente está se colocando para fora aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, não é não, Marli? Sim, então é muito, muito bem colocado, né? Tenta primeiro falar com ela. Entender. O que acontece? Entender, assim, eu tenho percebido, né? Então não é julgar, não é cobrar, você tem que falar, você precisa falar, não. Mas assim, seja empático com o outro. Então, seja empática com essa criança. Fale para ela, né? Converse, numa conversa tranquila. O que acontece? Eu queria entender até para te ajudar. Se a criança souber te expressar, ok, porque aí você vai ajudá-la de uma forma mais efetiva. Mas se nem ela sabe o que está acontecendo com ela, eu só não consigo, mãe, eu só sei, eu me travo. Então precisa de uma ajuda. Muito bem, vamos para a próxima interação? Põe na tela, por favor, quem está com a gente agora é a Tânia. Tânia Paixão diz o seguinte: como posso ajudar meu neto de 4 anos com a seletividade alimentar e sem ganho de peso? Pergunta aqui a vovó Tânia, linda essa vovó, hein, gente? Que está preocupada com o neto. Realmente essa fase é uma fase complicada para mães e cuidadores. Exatamente. Bom, precisa ver como que é a atividade dele com a mãe dele, né? Ele vive com a avó, ele vive com a mãe, né? Como que a mãe e o pai dele se alimentam, né? Porque tem muito disso. A criança aprende e aí ela quer se alimentar daquele jeito. Porque às vezes o avô, a avó quer fazer de um jeito e o pai e a mãe faz de outro. Então, veja o que está acontecendo
na casa dessa criança com os pais dele. Mas vamos imaginar que essa criança não conviva com os pais, e sim só com a avó. Então, leva ao médico, ao pediatra, né? Veja qual a alimentação adequada para aquela idade e que ele está se alimentando com tais alimentos. Então, o profissional vai te ajudar a fazer uma dieta, né? Uma rotina com essa criança. Muito bom, gente, muito bom. Vamos trazer a próxima participação aqui, a última participação de hoje. Nosso tempo está indo. A Mariane Quintanilha, lá de Serra Negra, diz assim: olha, aqui em casa, os problemas que nossa filha encontra no seu dia a dia, deixamos ela resolver. Sempre propondo e estimulando para que ela encontre a solução. Optamos pela criação através da autonomia e diálogo. Hoje, nossa filha tem 4 anos e temos um bebê de 3 meses. Obrigada, Mariane, por essa palavra aqui. Acho que resumiu o programa, né, doutora? Que bom, né? Tá vendo como dá certo, né? Então, mesmo entre erros e acertos, quando a gente procura, né, a viver mais de perto com essas crianças, a entender aquele ser humano, a participar da vida desse ser humano, vai dar certo. Vai dar certo sim, é plano de Deus. E se você está com dificuldade, mais uma vez eu vou te dar aqui, olha, o nosso guia de estudos. Liga para cá, pede o seu Pais Preparados, Filhos de Caráter. Vai lá no nosso site, novotempo.com/escola bíblica, e você pode pedir esse material sem medo nenhum. Vai te ajudar, vai fazer você pensar, vai fazer você filtrar as suas palavras, o tom da sua voz, aquele conteúdo que você está colocando para fora aí. Pede, novotempo.com/escola bíblica. Doutora Marli, obrigada pela companhia aqui nesse programa e por ajudar a gente a enxergar um pouco mais longe, ajudando nossos filhos, viu? Foi um prazer, estar sempre aqui com vocês. Se você quiser saber mais, acessa aqui o Instagram dela, MarliEMDR, e eu te encontro aqui no próximo Vida e Saúde amanhã, se Deus quiser. A gente vai tratar de um tema bastante importante aqui. Sabe que amanhã é quinta, né? É quinta de se mexer, é quinta de fazer exercício físico, então se prepara. Já fica às 4 da tarde ali, já põe o seu tênis, sua garrafinha de água ali, porque vai ter treino e vai ter papo interessante para você entender de uma vez por todas que é preciso se mexer, que é possível se mexer, especialmente quando a gente tem companhia. Eu e você, e também mais um time de especialistas amanhã, se Deus quiser. Tchau, fica com Deus.